Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Ria Investimento trazendo mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando 3 ações que se beneficiam muito com a queda de juros. E quais são elas? Vamos estar analisando elas. Vamos estar falando dos seus principais concorrentes, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Vamos estar analisando a queda da taxa de juros. Esse vídeo está sendo gravado dia 20/9 de 2023. Já está saindo para vocês aí dia 22, numa sexta-feira, que é o dia tradicional de postagem de vídeos. Estamos estudando para começar a trazer vídeo toda segunda, quarta e sexta. Mas por enquanto estamos trazendo toda segunda e sexta. Se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários que eu posso estar aumentando a frequência. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para geral. E fala o que vocês acharam dessa queda de juros e se vocês acham que vão cair mais. Vamos começar primeiro lendo a principal notícia do dia. Notícia fresquinha aí, ó, dia 20 de setembro. Saiu há 4 minutos, exatos 4 minutos. Copom reduz a Selic em 0,50% e leva a taxa de juros para 12,75% ao ano. Aqui, para vocês terem uma noção, a nossa taxa de juros estava no início do ano aí em 13,75%. E agora está em 12,75%. Uma redução de 1%. Contando última super quarta com essa, deu uma queda de 1%. O que significa a queda de taxa de juros e o que isso beneficia o varejo? Beneficia o varejo porque a taxa de juros é basicamente o valor do dinheiro no país, o valor dos empréstimos, dos cartões de crédito, dessas coisas. Se a taxa de juros está alta, o dinheiro fica caro, a população acaba reduzindo o seu consumo. Se ele reduz o consumo, as primeiras medidas que a população vai tomar é de parar de comprar coisas que julgam não ser necessárias. No caso, uma geladeira, afeta a Magazine Luiza e a Casas Bahia, que agora ali está como Via Varejo, nós vamos estar analisando as ações da Via Varejo, mas ela mudou o nome para Grupo Casas Bahia. Como foi mudado hoje, então não muda quase nada, eu só mudo os valores mesmo, que eu vou estar mostrando. Está 75 centavos a Via e a Casas Bahia está 76. Então só muda isso mesmo. Os indicadores são novos, o Status Invest ainda não colocou um novo ticker da ação, né? Vou estar explicando isso um pouquinho mais pra frente também. Então, e também a pessoa não vão comprar roupas, que acaba pressionando as empresas a acabarem dando prejuízo. Se não tem consumo, não tem faturamento. Não tem faturamento, mas tem custos. E se tem os custos, acaba dando prejuízo. Agora com essa queda de taxa de juros, os valores, o dinheiro começa a ficar mais barato. A população brasileira volta a ter acesso ao crédito. Com a população voltando a ter acesso ao crédito, eles acabam voltando a consumir. Só que os que impactam Via Varejo, Magazine Luiza, lojas Renner, que são as 3 que nós vamos estar analisando hoje, tem outros fatores que nós vamos estar abordando mais à frente. Mas um dos fatores que abrangem as 3 é a taxa de juros. A taxa de juros caindo é um sinal excelente para o varejo. Se essa taxa de juros terminar a 11,50 e o ano que vem continuar caindo e chegar aí na casa dos 2%, assim, continuar caindo até chegar a 2%, o varejo irá se beneficiar. Mas para isso ela precisará tomar medidas. O dinheiro vai ficar barato, então eles vão poder voltar a ter acesso ao crédito. Mas eles vão precisar tomar ainda medidas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Via Varejo aqui, o que aconteceu, a mudança de ticker, o que está rolando. O ticker da Via Varejo mudou, não é mais Via Varejo o nome do grupo, vai se chamar agora Grupo Casas Bahia SA, aqui está a Via Varejo, e o seu ticker mudou para BHIA3. Esse é o novo ticker, nós vamos estar mostrando porque nós fizemos aquisições das ações da Via Varejo, da Casas Bahia, mudou hoje, então eu estou ainda meio confuso dessa parte. Nós fizemos aquisição, nós vamos estar mostrando os valores, a especulação que nós estamos tendo em cima, qual a nossa estratégia em cima do papel da Casas Bahia e se nós temos mais algum papel de varejo. Vamos começar analisando aí as ações da Casas Bahia, cotada a 76 centavos, aqui está 75, mas na cotação de hoje lá da Casas Bahia terminou a 76, cotada a 76 centavos, e travou isso aqui, cotada a 76 centavos, não paga dividendo, nenhum valor, tem uma valorização nos últimos 12 meses de menos 77%. Ela se desvalorizou nos últimos 12 meses 77%.
por causa das crises também que tá tendo e dos indicadores, a taxa de juros, tem muitas variáveis, como eu falei. Agora nós vamos aqui para a parte da liquidez e os tag-alongs da companhia. Então, ela só tem as ações ordinárias, que são FNL3, possui um tag-along de 100%, uma liquidez média diária de 147 milhões, uma participação de 0,05 no Ibovespa. Vou explicar cada um desses aqui. ON são as ações do controlador, você de fato se torna acionista da companhia, tem um tag-along de 100%. O que é o tag-along? O tag-along é se caso a Casas Bahia fosse vendida, você teria o direito de vender 100% do valor do controlador, simplificando. Se o controlador vendeu por R$10, você vai poder vender suas ações por R$10. Se ele vendeu por 76 centavos, você vai poder vender por 76 centavos as suas ações. Você ganha o direito de vender com o mesmo valor que o controlador. Liquidez é quanto daquela ação é negociada em um dia. Do valor dela, que no caso da Casa Bahia é 147 milhões. E participação no Ibovespa, as ações mais líquidas acabam tendo a maior participação no Ibovespa, como Petrobras, Vale, Banco do Brasil. Agora vamos para os indicadores. A companhia tem um PL negativo, um PVP de 0,39. O que é o PL? Em quanto tempo a empresa pagaria o valor que você investiu nela em forma de lucro? Aqui estaria menos 1 ano e 5 meses. Mas não dá para nós calcular assim. Então, nesse caso, nós podemos usar o EV/EBITDA, que é 17,11. Então, em 17 anos, em um mês, eles pagariam todo o valor que você investiu nela, usando o EBITDA, não o lucro. E o que é PVP? É preço sobre valor patrimonial. É basicamente a cada R$1 que a Casas Bahia tem em patrimônio, você está pagando 39 centavos. Então, vamos supor, você está pagando cerca de 61% a menos do que ela tem de patrimônio. Mas você fala, mas como alguém pode deixar uma empresa assim, passar impune, sem ninguém ver, barata? Agora vocês vão entender essa parte. Aqui vocês podem ver que se tivesse no 1 de PVP, o valor dela deveria ser de R$1,94 por ação. Mas o que ocasionou esse desconto são partes simples. Tipo, ela tem uma margem bruta boa de 30%, mas ela tem uma margem líquida negativa. Tem uma dívida acima de 1,5%, uma dívida líquida / EBITDA de mais de 4%, mais de 4,5%. Um ROI de menos 25%. E sua receita só vem crescendo 3% ao ano. Então, levando em consideração essa parte, a dívida dela é muito alta. Sua margem bruta é boa, mas ela não tem margem líquida. O que é margem bruta? O que é margem líquida? Margem bruta é basicamente, se a companhia vender uma geladeira por R$100, o que vira receita para ela é R$30,67, que é só a margem bruta. Mas depois de pagar funcionário, depreciação, amortização, dentre outras coisas, o que sobra em lucro para ela é menos R$3,75. Então significa que ela ainda tem que desembolsar R$3,74. O ROI é retorno sobre capital investido. Quanto do que a empresa consegue rentabilizar o seu patrimônio? Vou estar até abrindo aqui para vocês estarem tendo uma ideia da explicação da própria Status Invest. Vou estar lendo aqui para dar uma explicação melhor, para ver se vocês entendem mais fácil essa parte. Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos de dinheiro de investimento. É quanto que ela consegue rentabilizar os próprios recursos dela. Menos 25%. Eu gosto de ter 15%, mas ela não consegue. A empresa de varejo acaba tendo esse problema. E como vocês podem ver, a receita da Casas Bahia cresce apenas 3% ao ano. Vou pegar aqui o histórico. A companhia cresce as receitas nas médias desde 2013, pegando aqui, fazendo uma soma, cresce cerca de 12% ao ano. Mas, ultimamente, pelo menos ela está conseguindo crescer a receita, não está diminuindo. E como vocês podem ver, na época que a economia estava aquecida, ela crescia muito. A economia deu uma desaquecida, ela começou a ter um crescimento menor, e a hora que chegou 2020, aí ela começou a segurar um pouco a sorte que ela tinha uma presença nos e-commerce. Arrastando um pouquinho mais para baixo, ela tem muita, mas muita
mas muita ação mesmo alugada. Como vocês podem ver aqui. Isso vai até ter que dar uma atualizada aí quando chegar os novos códigos. Ela pagava dividendo, com periodicidade em junho, novembro e dezembro. Com os valores irrisórios. Mas se for para pensar, eu acredito. E caso ela voltar, lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos. Se caso ela voltar a pagar os dividendos, eu comprei a 75 centavos. Se ela pagar 64 centavos, eu já estou muito feliz. Sinceramente. A empresa aqui, se nós pegar os lucros, por ser empresa de varejo, ela sofre muito, é muito cíclica. Ela deu um lucro com dividendo aqui em 2014. Aqui também ela deu um dividendinho e um lucro. 2016 já deu prejuízo. 2017 deu lucro com dividendo. 2018 prejuízo. 2019 prejuízo. 2020 lucro. 2021 prejuízo. 2022 prejuízo. E 2023 prejuízo. O 2023 está quase virando seu maior prejuízo. Só perde atualmente para 2019, se vocês forem parar para pensar. Mas agora com a queda das taxas de juros, acredito, lembrando que isso é especulação minha, que ela possa acabar voltando a ter um lucro irrisório, um lucro pequenininho, alguma coisa do tipo. Ela paga em média 25% de payout. Agora nós vamos vir aqui para a parte principal. O patrimônio líquido da empresa é 4 bilhões, a sua dívida é de 8 bilhões, ela só tem 874 milhões em caixa, 7 bilhões em dívida líquida, 1 bilhão em valor de mercado, 66% de free float. O que é a dívida líquida e o que é a dívida bruta? Se nós formos parar para olhar, a dívida bruta é menos o valor de disponibilidade, que é o valor que ela tem em caixa. Então, 8 bilhões menos 874 milhões é igual à sua dívida líquida, que é de 7 bilhões. Ela está localizada no setor de consumo cíclico, comércio eletrodoméstico. Vamos arrastar. O seu maior acionista é o Goldent Fundo de Investimento em Ações. E ela tem 454 mil acionistas. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, que nós vamos pegar bem detalhado. Aqui nós estamos explicando cada indicador, e nos outros a gente vai passar um pouquinho mais rápido, pois a gente já explicou aqui, né, na primeira parte. A companhia tinha uma receita de 25 bilhões, saltou para 30 bilhões, seus custos saíram de 18 bilhões e foram para 21 bilhões, seu lucro bruto saiu de 7 bilhões e foi para 9 bilhões, contando de 2019 a 2022, o seu lucro líquido saiu de um prejuízo de 1 bilhão 433 milhões para um prejuízo atual em 2022 de 342 milhões. Diminuiu o prejuízo. E se nós formos aqui um pouquinho para baixo, o fluxo de caixa livre da companhia saiu de menos 2 bilhões para um positivo de 2 bilhões. Agora vamos ir para Magalu, pegando a Magazine Luiza, cotada a R$ 2,54, não paga dividendo, está com uma desvalorização de 46%. Só possui ações ordinárias, um tag along de 100%, uma liquidez média diária de 270 milhões de reais, uma participação de 0,35 no Ibovespa. Agora nós vamos pegar aqui. Tem um PL negativo em 19, um PVP em 1,71, possui dívidas exorbitantes não, falei errado, uma dívida barra patrimônio líquido pequeno, uma dívida sobre EBITDA um pouco grande, margem bruta é razoável, margem líquida péssima, um ROI um pouco melhor do que da Casas Bahia, um crescimento de receita maior do que as Casas Bahia. Nós vamos abordar aqui cada tema direto. Um PL negativo, então a gente usa o nosso EV/EBITDA, significa que em 44 anos e 6 meses pagaria todo o valor investido nela em forma de lucro. A cada R$1 que eles têm aqui no PVP, em patrimônio, você está pagando R$1,71. 71% a mais do que patrimônio. A dívida líquida barra PL está confortável, só que a sua dívida líquida barra EBITDA está um pouquinho descontrolada, acima dos 2%. Sua margem bruta de 27% está boa. Ela está tomando prejuízo de 2,38% a cada R$100 em vendas. Um ROI negativo, eu gosto de até 15%, como está negativo, então acaba não beneficiando um crescimento de receita, se mantém estável com um crescimento de 19% ao ano. Ela só conseguiu fazer essa vertical de crescimento, pois ela fez aquisição de outras marketplaces, como a Netshoes,
E a Kabum, por exemplo, tem bastante ações alugadas também, 24%. Costumava pagar dividendo em abril, maio e agosto. Um dividendinho na Bunway e a Tech. A companhia fez bastante desdobramentos, fez 3 desdobramentos e um grupamento. Aqui ela já é um caso mais diferente em comparação com a Casas Bahia. A companhia deu prejuízo aqui em 2018, 2008, 2009, 10, 11 deu lucro, 2012 prejuízo, 13, 14 deu lucro, 15 prejuízo, daí de 2016 a 2021 sempre deu lucro, e nesses 2 últimos anos começou a dar prejuízo. E 29% de payout. A Casa Bahia deu mais prejuízo que eles. Agora nós vamos pegar os indicadores dela. Ela tem um patrimônio de 10 bilhões, uma dívida líquida, dívida bruta de 7 bilhões, uma dívida líquida de 4 bilhões, uma disponibilidade de 2 bilhões e atualmente seu valor de mercado é de 17 bilhões e possui atualmente um free float na casa de 42%. E o seu maior acionista, como nós podemos ver aqui, é a LTDA Administração de Participações e a Egger Gerenciamento de Participações. Luiz Helena Trajano, fundadora, e toda a família Trajano. Provavelmente essa administração é a família Trajano. Ele tem 582 mil acionistas. Agora eu nem vou riscar aqui a tela para poder facilitar mais a visão. Vocês acompanham o mouse. Ela saiu de 19 bilhões de receita para 37 bilhões. Os seus custos saíram de 14 bilhões para 26 bilhões. O seu lucro líquido de 5 bilhões foi para 10 bilhões. O seu lucro bruto foi para 10 bilhões, desculpa. Lucro líquido saiu de 921 milhões de lucro para 498 milhões em prejuízo. E também a gente teve um fluxo de caixa livre, aqui se nós formos olhar, de 4 bilhões negativos em 2019 e de 2 bilhões positivos em 2022. Agora nós vamos olhar as lojas Renner, cotada a R$ 14,65, tem um dividendo de 4% correspondente a 72 centavos, uma desvalorização de 45%, possui aí só ações ordinárias, 100% de Tegalong e 352 milhões de liquidez média diária, 0,67% de participação no Ibovespa, um PL de 13 anos e 9 meses, um PVP de R$ 1,45, vamos falar assim, você pagaria 45% a mais do que ela tem de patrimônio, dívida confortável, margem bruta gigante de 59%, margem líquida grande também de 7%, um ROI de 10%, um crescimento de receita anual de 12%, cresce em média 13% ao ano as suas receitas. A empresa apresenta crescimento de lucro também, cresce o seu lucro cerca de 13,96% ao ano. É uma das pouquíssimas empresas de varejo que conseguem dar lucro em momentos como esse. Paga dividendos com a maior periodicidade em janeiro, como pagou esse ano, abril, maio, julho e outubro. Pagam os valores bons, teve bonificações, teve desdobramento. A empresa é uma que tem uma eficiência muito grande, ela não dá prejuízo, mesmo tendo taxa de juros altas, falta no consumo, muitas coisas, mas agora teve um problema que está enfrentando ela, né? Ela costuma pagar 54% de payout. É uma empresa boa, eu mesmo fico de olho nela, mas como não sou muito fã do varejo, eu gosto de rodar a carteira no varejo, então eu acabo não entrando. Tem um patrimônio de 9 bilhões, uma dívida bruta de 2 bilhões, uma disponibilidade de 2 bilhões e uma dívida líquida de menos 574 milhões. Então significa que se ela pagasse toda a sua dívida bruta, com o dinheiro que ela tem em caixa, ainda sobraria 574 milhões. Um valor de mercado de 14 bilhões, um free float de 98%. O seu maior acionista hoje é o JP Morgan, com 5% da empresa. Aí temos a receita líquida que saiu de 9 bilhões e foi para 13 bilhões, os custos que saíram de 3 bilhões e foram para 5 bilhões, o lucro líquido que saiu de 5 bilhões, o lucro bruto que saiu de 5 bilhões e foi para 7 bilhões, e o lucro líquido que saiu de 1 bilhão
299 milhões para 1.291 milhões. O fluxo de caixa livre saiu de 812 milhões para 345 milhões. Então, levando em consideração todos esses dados, nós fizemos uma comparação aqui de qual das três ganharia os pequenos indicadores. Seria as lojas Renner com os 8 primeiros lugares, depois Via Varejo e por último as Casas Bahia, a Magazine Luiza. A loja Renner ganha com maior dividendo, maior PL, são os que nós olhamos, maior margem líquida, maior margem bruta. Os principais. Então, a gente temos aqui um problema que as três enfrentam, que no caso da Magazine Luiza e da Via Varejo, são maiores concorrentes que chegaram, as asiáticas que enfrentam elas, que são a AliExpress e a Shopee. Tanto que a Magazine Luiza pediu a taxação, né? Para eles igualarem os impostos, por isso que está ocorrendo a taxação, para igualar os produtos internacionais com os produtos nacionais. Já a Renner tem uma outra concorrente. Ela tem uma concorrência bem pesada, que a AliExpress também vende roupa, a Shopee também vende roupa, mas sua maior concorrente hoje é a Shein. A Shein é sua maior concorrente. Então, eles têm esse problema, eles temos que enfrentar as taxas de juros e as concorrências, então elas vão ter que se atualizar muito nessa parte. Elas estão trabalhando para isso, a Renner mesmo com todos esses problemas está conseguindo dar lucro. Eu acredito que a Via Varejo, a Magazine Luiza, possa voltar a dar lucro. E, como eu falei para vocês, eu fiz a aquisição de uma. Aqui, vocês ignoram essas outras posições, que são posições que eu acabei comprando pela Nuinvest. Mas eu vou transferir as custódias tudo pro BTG, que é a corretora que eu uso. Mas eu peguei aqui para vocês poderem ver. A Casas Bahia, eu comprei 10 ações a R$ 7,60. Gastei R$ 7,60 para comprar 10 ações. Então saiu por 76 centavos cada ação da Casas Bahia. Então, se vocês me perguntarem qual as ações que eu mais tô confiando numa recuperação, o número de quantidade, eu gostei da Casas Bahia, depois eu posso pegar uma quantidade maior e, se valorizar, eu vou tirar a carteira, vou vender. A Magazine Luiza também é uma empresa muito boa que pode voltar, mas eu compraria, sim, se eu fosse seguir uma estratégia, eu compraria a Via Varejo, subiu, eu vendia, que é o que eu pretendo fazer. Na Magazine Luiza, eu acho que eu prevaleceria para poder receber alguns dividendos, depois venderia também. Já as lojas Renner é uma empresa que pode valorizar, pode aumentar dividendos, paga dividendos regularmente, nunca deixou de pagar, então eu manteria na minha carteira. Então, mas lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos. E foi esse o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, deixa o like e até o próximo vídeo. E falou! Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acham de empresas de varejo, qual que vocês acham que é as melhores do setor.